It's your birthday today. It's your birthday, hooray. It's your birthday, happy birthday. It's your birthday today. Hoje temos um vídeo especial, 3 anos da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Um momento para olharmos o caminho percorrido, para tirarmos uma foto do hoje e para tentarmos examinar as tendências que o futuro nos reserva. Vem comigo! Chegamos então ao terceiro ano, aniversário de 3 anos da nova, ainda chamada de nova, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Uma lei que nasceu, obviamente, em 2021 com um traço muito peculiar de transição. Ela conviveria por 2 anos, acabou que se estendeu, foram um pouco mais de 2 anos e meio, com o regime licitatório antigo, hoje já revogado, e esse meio tempo seria para a gente poder aplicar a lei, aprender, nos acostumar, a gente, a administração pública, mas também o mercado, os órgãos de controle e por aí vai. Só que isso não aconteceu de uma maneira talvez muito exitosa e por alguns motivos. Primeiro, obviamente, é porque há uma estratégia usada de maneira intensiva nessa nova lei que é reservar para atos infralegais a sua regulamentação. Sem isso, muito dos pontos medulares não tem eficácia e aí a lei fica sem a possibilidade de ser operacionalizada. Então, primeiro, o que teve que fazer? A administração teve que recepcionar essa nova lei e depois teve que fazer a regulamentação e o que acontece? Não bastou regulamentar. É uma lei que nasce diferentemente da 10.520 e, obviamente, da 8.666. É uma lei que nasceu no estamento do governo digital. Então, os atos delas são operacionalizados num ambiente de governo digital. Então, foi necessário o desenvolvimento de muitas funcionalidades de TI. Aliás, ainda se faz necessário, na presente data, este desenvolvimento. Um exemplo, até mesmo se a gente pega a plataforma de compras federal, que é uma que mais se desenvolveu ao longo dos anos, ainda não temos aí o credenciamento, não temos inversão de fases, não temos pré-qualificação e outros diversos aí, itens do cardápio que essa nova lei nos oferece. Então, vamos pegar em termos federais, talvez aí em 2022, segundo semestre de 2022, é que essa nova lei ficou não plenamente, ela está longe de estar plenamente operacional, mas o seu core, o seu núcleo duro ficou operacional. E estávamos então em 2022 já, setembro, talvez aí outubro. Então o Brasil teve esse tempo para usar essa nova lei. Mas aí entra obviamente uma carga cultural nossa. E aí essa carga cultural como a literatura especializada já retrata também de uma maneira quase pacífica, é de aversão a risco, aversão ao empreendedorismo, apego ao status quo. Então, o que aconteceu? Houve um apego ao regime licitatório antigo, às práticas antigas, as práticas muitas das quais não são de governo digital, por exemplo. E aí estendeu mais, até o final do ano passado, o uso do regime licitatório antigo. Melhor dizendo, não foi o uso, daqui a pouco eu comento sobre isso. Estendeu-se a vigência desse regime licitatório. Então, basicamente, o que a gente vê como um estereótipo é que o Brasil não usou até dezembro do ano passado essa nova legislação. Por isso é que a gente tem muita instituição que às vezes confunde e diz que essa nova lei entrou em vigor agora, em janeiro. Não, ela está em vigor há 3 anos, terceiro ano dela, ela nasceu aí já em vigor. Agora o Brasil não usou. E isso traz, sim, desdobramentos que a gente começa a analisar a partir de agora. Na abordagem acadêmica sobre inovação, e obviamente a Lei 14.133, ela é uma potencial inovação em sede logística e de direito público, mas essa literatura acadêmica de inovação, ela sempre traz uma figura chamada de Early Adopters. São aqueles atores, ou instituições, organizações que tendem a adotar
uma determinada inovação de maneira precoce, não precoce, mas logo que ela está disponível. E aí começam a usar, começam a gerar conhecimento, a percorrer sua curva de aprendizagem. Em matéria licitatória, no cenário que a gente está analisando, a gente tem muito mais aí os late adopters, né? Os atores, as organizações que estão adotando a lei de maneira muito tardia. E esses late adopters se valeram de uma interpretação que foi dada a um dispositivo da nova lei sobre a opção, né? Então, bastaria que durante a fase preparatória, quando ainda, né, aí da vigência do regime licitatório antigo, a administração pública, a administração, melhor dizendo, pudesse optar formalmente, num documento qualquer aí preparatório, olha, vai ser licitado pela 8666, pela 10520 ou pela nova lei. E essa opção vincularia e poderia, aí em qualquer momento, prosseguir esse feito processual. Bastaria que essa opção fosse realizada até dezembro do ano passado. Bom, infelizmente, né? Ou felizmente para alguns, não sei, assim, o que a gente planta a gente colhe. E o que a gente está vendo hoje no Brasil? A gente tem um número muito grande de municípios e organizações aí, né, de maneira pulverizadas, que se valeram desse entendimento. E aí está assim, uma situação mercadológica, inclusive, de muita incerteza, porque a gente tem talvez aí um estoque gigantesco de processos que foram protocolizados e que em algum momento, né, vão ser aí levados a cabo à luz de um regime licitatório que já se esvaiu, né, já foi revogado. E em alguns níveis da federação, por exemplo, a União, né, o Tribunal de Contas da União bateu o martelo, o edital tem que ser publicado até o final do ano passado. Agora, muitas administrações não fizeram o mesmo. Então, abriu-se uma porta e aí a gente tem essa situação muito complicada, inclusive de se fazer controle. E aí vem uma primeira reflexão. Em termos de controle externo, com toda a certeza, a gente tem os tribunais de conta estaduais. A eles está cabendo a tarefa mais difícil aqui nesse momento. Porque, por exemplo, você tem tribunais de contas estaduais que, além de ter que controlar o Estado, eles controlam os municípios daquele Estado que não tem TCM. E grande parte do Brasil não tem TCM. Então, imagina, fazer o controle de não só de um Estado, mas de centenas de municípios, cada um com a sua regulamentação e cada um, às vezes, com essa opção aí entre regimes. Não é uma tarefa fácil. Então, o primeiro panorama que a gente tem aí, realmente, essa heterogeneidade aí de aplicações e entendimentos e tempos. Isso é um desafio muito grande em termos de incerteza, inclusive para órgãos de controle. Bom, qualidade do uso da nova lei. Aqui eu me pego pensando, obviamente, isso daí em termos acadêmicos, mais uma vez, faria jus ao lançamento ou tentativa aí de diagnóstico de um modelo teórico em que a variável dependente seria qualidade. Então, o que é a qualidade do uso da nova lei? É compliance legal, por óbvio, mas tem outros atributos. E eu diria, uma visão assim muito reflexiva, bate-pronto, seria usar o que a lei nos oferece de uma maneira adequada, com lentes novas. E aí a gente tem um primeiro aspecto a ser considerado. Nós ainda estamos olhando a nova lei com as lentes do passado, tá? E aí, obviamente, agora a gente teria toda uma carga nova, inédita, né, com ares frescos aí jurisprudenciais passíveis de ser, essa carga, né, passível de ser erigida. Mas a gente tem, obviamente, uma necessidade de apagar o incêndio de hoje. Então a gente está ressuscitando e a gente tem aí publicações, fala, a gente está pegando todos esses acórdãos antigos e colocando aqui agora, porque a gente entende que não malfere a nova lei, etc. E isso, no fundo, é bom por um lado, né, porque a gente consegue ir adiante, mas a gente sacrifica muito aí, eventualmente, da possibilidade de novas interpretações e de inovação. E inovação é o único modo que a gente consegue maximizar a relação de agência com o cidadão. Então, eu diria que um primeiro pecado que a gente está fazendo em termos de uso da nova lei é
pegar tudo do passado, a lente do passado, e olhar para o novo. Tanto o é que eu ouso dizer, olha, e vai ficar gravado aqui no YouTube, né? De repente eu posso me dizer, tomara, mas a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez por muito tempo por causa da aversão ao risco. 96% das licitações federais de 2019 e 2022, é um dado que tem, né? Aí, não só federais, tá? De licitações realizadas no Compras Gov, 96 e alguma coisa por cento foram pregão. Foram pregão. Quer dizer, compra pública no Brasil via licitação é pregão. E a nova lei oferece um monte de coisa para a gente poder fazer, tem um maior retorno econômico, a gente pode, cara, usar talvez o concurso de uma maneira melhor, a gente tem um monte de coisa aí para poder usar como opção logística, mas quase com certeza a gente vai passar muito tempo ainda usando pregão para registro de preço, dispensa e inexigibilidade. Esqueci alguma coisa? O que eu esqueci são as obras, né? Obviamente. Mas aí a gente tem, talvez no Brasil, em termos quantitativos, cara, a licitação para obra é muito pouco perto do todo. E aí a gente vai fazer o quê? Concorrência, tá? E a concorrência por menor preço é o que na nova lei? Ela é um pregão. Então, o Brasil, o best value for money é o pregão e infelizmente, eu acho que em curto espaço de tempo nós não vamos conseguir ter essa boa qualidade de uso da nova lei, que é ampliar esse leque. Tem novidades que de repente podem fragilizar esse axioma e é isso que a gente vai lutar, né? Para isso que a gente vai lutar com toda a certeza. Bom, mas é uma lei que nasceu no âmbito do governo digital e isso daí é uma coisa que a gente tem que olhar aí o vídeo. Tem que olhar o vídeo. Até 2019, em especial aí municípios, várias localidades do Brasil em termos municipais, como estereótipo, mais uma vez, não usava o paradigma das contratações públicas eletrônicas. Veio o decreto 10.024, que usou de um isomorfismo coercitivo para forçar esse paradigma aí, né, no Brasil, que é uma coisa extremamente salutar em termos de transparência, competitividade e por aí vai. E aí usou como caminho, né, as transferências voluntárias da União. Então a gente viu aí, né, no primeiro semestre de 2020, uma coisa que também foi catalisada pela pandemia, aí talvez a institucionalização desse arquétipo de compras públicas eletrônicas no Brasil. E foi seguindo, e a gente tem aí hoje, talvez de maneira predominante, um pouquinho mais aí, mas a gente já pode falar que o Brasil entrou nessa página, não de maneira uniforme, mas é uma mudança cultural extremamente significativa. E não adianta, eu tenho uma visão que é o seguinte, não dá para a gente falar que contratação pública eletrônica é uma coisa binária, né? Ou o cara faz presencial ou eletrônica. Não, é um contínuo. Então, por exemplo, se eu pego e faço o meu sistema de compra eletrônica, que tem só o aspecto transacional de seleção do fornecedor, é uma gradação. Se esse mesmo sistema já tem funcionalidades de planejamento e de gestão contratual, é outra coisa. Se as minhas funcionalidades lá, né, de transação, é só dar o lance manual, é uma coisa. Se possibilita uma parametrização de lances, é outra. Se lá eu posso fazer meu PCA, meu estudo preliminar, é outro. Então a gente tem diversos níveis, talvez numa difusão mais vertical, mais adensada da contratação pública eletrônica. E a gente está nesse processo. Então se a gente pega o principal sistema utilizado pelo Brasil público, né, que é o comprasgov.br, ele teve um avanço enorme aí nos últimos anos, muito grande. E eventualmente ele continua em evolução, mas ele parece ter chegado num platô. Né? Ele teve muita evolução porque, obviamente, ele estava antes aí, né, na década passada, ele estava centrado na seleção do fornecedor. Agora ele se ampliou. Né? Então essa foi a maior disrupção. Mas agora ele parece ter chegado num platô e ele passa a ingressar na lógica, mais uma vez inafastável, do governo competitivo. Ele está competindo, obviamente, com sistemas públicos e privados.
E a velocidade de desenvolvimento de sistemas privados sempre vai ser maior, talvez, como premissa. Então, eu diria que talvez num médio espaço de tempo a gente possa ver aí o Compras.gov sendo desafiado por algumas plataformas privadas, inclusive em termos de potenciais funcionalidades. Então eu acho que é isso. E aí a gente começa a discutir o que vem por aí, o novo, como que a gente vai poder usar melhor aí essa Lei 14.133 em face de tudo que ela traz. Então a gente começa a ver aí funcionalidades melhores em termos do PCA, a gente começa a discutir o uso de inteligência artificial em compras públicas, e esse né, ainda trazendo para o paradigma de administração, é um vídeo que já está em curso, mas talvez seja um vídeo aí numa câmera lenta, mas não na velocidade normal, tá? Porque a administração absorve isso, talvez não com a velocidade devida. Mas é um futuro que está se fazendo presente com toda a certeza. E o desfecho desse vídeo, obviamente, é para falar do futuro. E falar de um futuro em longuíssimo prazo seria minimamente leviano aqui. Vamos falar um pouquinho desse futuro entre o 3º e o 4º aniversário? Então, o que vai acontecer, o que deve acontecer como sintoma mais característico ao longo aí de 2024 até o começo de 2025? Primeira coisa é, obviamente, 2 pilares que eu posso tocar aqui. Né, de segurança jurídica e insegurança jurídica, e o outro pilar, obviamente, seria o de contratação pública eletrônica. No primeiro, a gente vai ver uma crescente de uma carga jurisprudencial necessária para fazer esse liame, esse pelego entre uma lei criada no mundo jurídico, ideal às vezes, irreal às vezes, e a realidade. E a gente precisa dessa jurisprudência para fazer essa liga. Ela é necessária. Agora, ao lado da jurisprudência, a gente vai ter muitos entendimentos outros, né, que não são exarados pelas instituições públicas. E aí a gente vai ter, doutrina, a gente vai ter, que sempre tão necessária, a gente vai ter enunciados e etc., que também vão dar base para essa jurisprudência. Alguns entendimentos vão ser mais próprios ao comando estrito da lei, alguns vão sacrificar esse entendimento estrito em prol dos princípios, e alguns vão se afastar, como a gente tem visto aí, tanto da lei, do comando da lei, quanto do princípio, tá? E aí o nosso bastião tem que ser as instituições, tá? Para a gente, de acordo com a Lindner, inclusive, tem que ser o farol para nos guiar nesses mares turbulentos que se fazem aí presentes. O outro pilar é a contratação pública eletrônica, que eu já toquei nesse vídeo. Então a gente pode ver, eu veria talvez com uma clareza, o seguinte: as regras hoje estão postas, ainda que já careçam de revisão, tá? Teve muita coisa que foi aí de normativo, foi colocado em 2021, agora a gente sabe, mas poderia ser lapidado, tá? Ainda mais quem fez aqueles decretos grandes. Já começa, agora que a gente está usando a lei, talvez não tenha sido melhores opções, mas agora a gente vê uma coisa muito clara, né? As regras estão postas. Então, se essas plataformas privadas se viram meio presas, como será que vão regulamentar para eles poderem desenvolver os seus sistemas? Agora não. Então elas podem talvez nadar de braçada e a velocidade de desenvolvimento delas é maior que a do setor público. Então a gente vai ver, sim, nesse ano, muito desenvolvimento e talvez aí um pouquinho mais de market share para essas plataformas privadas. De qualquer forma, né, parabéns aí essa nova lei que merece o melhor de nós, principalmente que a gente a veja com novas lentes. Grande abraço.